Você é cristão e aprendeu a vida toda que precisa aprender a perdoar. 70 vezes 7, perdoar o seu irmão, perdoar para que as suas ofensas sejam perdoadas. Mas tem uma pessoa que você tem dificuldade de perdoar, que é você mesmo. Se você sente uma culpa muito grande por atitudes do passado ou coisas que você fez de errado e que você não deveria ter feito, esse vídeo então é pra você. Meu nome é Priscila Kumas e esse é o Diário da Pri, o meu diário onde eu compartilho alguns pensamentos, algumas reflexões e trago algumas coisas pra gente pensar, refletir e meditar, né? Tenho trazido alguns papos mais sérios, mas eu vou tentar trazer umas coisas mais leves também pra trazer pra vocês, pra não ficar só um momento de pensamento, mas também um momento pra gente rir, pra gente ficar mais leve. Mas hoje eu sempre oro antes de fazer os vídeos e peço ao Espírito Santo que ele quer que eu fale com vocês. E eu ministrei uma aula sobre resolução de conflitos familiares com as minhas alunas. E quando a gente fala de conflito, não tem como não falar sobre perdão, né? Porque o que resolve o conflito é o perdão. A gente aprende a perdoar e tem muitas coisas que resolvem conflitos, mas eu não quero falar sobre conflitos com você de forma específica. O que eu quero falar aqui é sobre o perdão. Nós crescemos na igreja ouvindo falar sobre perdão, sobre como devemos perdoar os nossos irmãos, perdoar as ofensas de quem nos ofendeu. E nós aprendemos muito sobre isso na igreja. E não é fácil praticar, não é fácil mesmo, é muito difícil praticar o perdão, né? Mas o que eu quero falar aqui hoje não é sobre o perdão das outras pessoas, não é sobre perdoar as pessoas que te ofenderam. O que eu quero falar aqui hoje é sobre você perdoar a si mesmo. Quando eu me tornei mãe, eu ouvi uma frase muito grande que se repetiu muitas e muitas vezes, que é: quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu tomei aquilo como verdade porque, de fato, eu me culpei desde o primeiro dia da minha maternidade. Eu me culpei por não ter conseguido ter um parto normal como eu gostaria. Eu me culpei por não ter me preparado tão bem para cesárea como eu gostaria de ter me preparado, porque eu precisei fazer uma cesárea de emergência. Eu me culpei por ter insistido tanto no parto normal ao ponto de colocar a vida do meu filho em risco só para provar que eu era capaz de parir de forma natural, sem precisar passar por uma cesárea, gente. Quão ingênuo eu fui. E eu me culpei muito. Essa culpa me trouxe dias de muito tormento, de muita dor. E recentemente eu tenho passado por certas situações que Deus tem me confrontado a respeito dessa questão da culpa. Eu cresci num lar cristão e eu vivi a minha vida pautada por princípios bíblicos, uma educação muito conservadora. E eu tive um início de adolescência bem conservador. Eu era uma filha muito obediente, aquela aluna exemplar que tirava notas boas, que era amiga dos professores. Sempre fui da igreja, tive orgulho de ser a menina certinha que fazia tudo certo. Acredite, eu condenava as minhas amigas ao inferno, porque era um pecado mortal elas darem um selinho num rapaz. Eu não tô dizendo que isso é certo, ok? Mas eu tô dizendo que eu era muito radical por conta da minha criação, por conta de uma religiosidade muito forte. E eu era não radical contra o pecado, mas eu era acusadora mesmo, eu acusava as pessoas. Então, quando eu pequei, quando eu caí, no início da minha vida adulta ali, com 17 para 18 anos, quando fui eu que comecei a fazer coisas erradas, escolhas erradas, tomar decisões erradas, eu comecei a perder a minha identidade. E eu vivi por muitos anos totalmente fora do propósito do Senhor para minha vida.
Eu vivi por muitos anos desviada dentro da igreja. Graças a Deus eu nunca saí de fato da igreja, por misericórdia do Senhor. Mas eu passei muitos anos desviada dentro da igreja, fazendo muita coisa errada. Quem me conhece sabe que eu tive a minha fase trevosa, assim. Minha irmã fala que era a Priscila do Antigo Testamento. Porque realmente foi uma fase muito difícil, muito complexa, muito... Eu fiz muitas escolhas erradas. Eu tive muitas decisões erradas, muitas atitudes erradas. Eu fiz muita coisa pecaminosa, muita coisa idiota, muita coisa inconsequente, que eu me arrependo muito de ter feito. E por muito tempo eu me culpei, por muito tempo eu senti remorso, por muito tempo eu me senti indigna do perdão, eu me senti indigna de ser feliz. E eu sabotei a minha felicidade por muito tempo. Porque como eu tinha pecado, como eu tinha errado, como eu tinha caído, eu achava que eu não merecia ser feliz, eu não merecia perdão, eu não merecia me casar com um homem bom. Então eu me submetia a relacionamentos tóxicos, relacionamentos frustrados, relacionamentos com pessoas que eu sabia que não eram aquilo que Deus tinha pra mim, por achar que eu não merecia coisa melhor. Cheguei ao ponto de, quando conhecia um rapaz que era crente e que tinha ali todos os pré-requisitos para ser um bom marido, ao invés de querer pra mim, eu jogava pra minha irmã. Porque eu pensava, ela é pura, ela é correta, ela merece um cara como ele. Eu não. Eu fiz isso algumas vezes até ela perceber e me dar uma bronca pra parar de fazer isso. Então, assim... Então, eu passei muito tempo achando que eu não merecia ser feliz, que eu não merecia nem me casar, nem ter uma família, por conta dos erros que eu tinha cometido, sabe? E eu passei muito tempo me culpando. E hoje eu falei para as minhas alunas no curso que o papel de acusador, de condenação, é exercido pelo diabo. A gente não deve ajudar o inimigo a exercer o papel dele. Nós não devemos fazer isso. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos e vamos continuar errando e pecando até o último dia de nossas vidas. Isso é normal, faz parte da nossa natureza humana caída. E é um erro nosso achar que nós seremos perfeitos. Nós não seremos. É um erro nosso achar que nós alcançaremos a perfeição e a plenitude. Não, a gente vai alcançar sim naquele grande dia, quando tivermos nossos corpos e nossas mentes transformadas no arrebatamento. Nós alcançaremos a perfeição. Mas por enquanto estamos aqui, estamos sujeitos às coisas do mundo, estamos sujeitos às coisas que acontecem aqui, nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos falhar e nós vamos magoar pessoas que a gente mais ama. E como a gente vai conseguir ter paz, como a gente vai conseguir viver nessa vida sem o perdão? Então, não tem como. Eu quero te convidar a pensar, a fazer um exercício de reflexão realmente, de entender pelo que você tem sentido culpa. Você tem se culpado por não ser perfeita? Você não vai ser mesmo, você é humano. Você tem se culpado por coisas do passado, atitudes, decisões erradas que você tomou quando você ainda não conhecia Cristo? O Senhor já lançou no esquecimento. Você tem se culpado por talvez oportunidades que você perdeu, talvez por situações que você não soube aproveitar da forma correta. Não importa o que se passou, não importa o que passado, o que foi. Em Isaías, o Senhor alerta o povo para não ficar se lembrando das coisas que se passaram, porque Ele estava fazendo coisas novas. Porventura você não vê o que já está saindo à luz, o que eu já estou fazendo? Eu estou fazendo coisas novas. Não se apeguem ao passado, não fiquem presos àquilo que já foi, o que já passou. O Senhor nem se lembra mais. Se perdoe. Se permita ser feliz. Você realmente não merecia o perdão, mas o Senhor morreu na cruz para te perdoar. O Senhor morreu
para nos permitir viver uma vida leve, sem culpa, sem condenação, porque Ele já nos salvou, Ele já nos deu direito de salvação, Ele já nos deu o perdão por todos os nossos pecados, pelas nossas falhas. Não faça o papel do inimigo de acusar você por coisas que já se passaram, que já aconteceram. Se perdoe, se liberte da culpa. Ah, mas Priscila, você não tem noção do que eu fiz. Você não tem noção do que eu fiz. Se eu colocasse aqui pra vocês coisas que eu fiz, muitos de vocês nem acreditariam em coisas que eu fiz. Porque até eu, às vezes, não penso, meu Deus, como eu pude fazer tais coisas. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez quando você era o velho homem. Priscila, mas não foi tão distante assim. Foi ontem, foi hoje. Não importa. Você se arrependeu? Você peça perdão ao Senhor. Mude de comportamento. Largue para trás, abandone. Confesse. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Confessa para alguém, porque aquele que confessa alcança a cura. E se perdoe. Se perdoe. Porque nenhum de nós merecia o perdão do Senhor, mas Ele nos perdoou. A graça dele, a misericórdia, nós não merecíamos, mas Ele derramou sobre nós. Aceite o perdão do Senhor. Aquilo que passou já foi. Você é nova criatura em Deus. Você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais aquela pessoa de 2 anos, 1 ano, 10 anos, 20 anos atrás. Você não é nem mais a mesma pessoa que você era ontem. Se perdoe. De verdade, se perdoe. Pare, pense, anote, reflita, veja tudo aquilo que você ainda está se condenando, que você já deveria ter se libertado há muito tempo. Se permita ser feliz, aceite a paternidade do Senhor, aceite o perdão, que o Senhor Deus não invalide o sacrifício de Jesus na cruz por você. Se perdoe, alcance, aceite a graça que o Senhor derrama sobre você todos os dias. Aceite, a gente não merece, não merece. E é por isso que se chama graça, porque a graça é isso, é favor imerecido. E só Ele para nos dar essa tamanha graça. Ele tem o poder de restaurar todas as coisas. Mas para que Ele restaure, você precisa expor as feridas que estão aí te causando dor. Para que Ele restaure, você precisa trazer à luz aquilo que você está escondendo nos cantinhos mais escuros do seu coração. Para que Ele restaure, você precisa se permitir ser curada. Tem muita gente que não é curado porque não se permite ser curado. Então é isso. Nessa noite, esse vídeo, eu queria dizer exatamente isso para você. Permita-se ser curado, permita-se ser tratado, aceite o perdão de Deus, se perdoe e viva uma nova vida, uma nova história que o Senhor tem para você, porque Ele tem uma vida abundante e plena para você. É isso. Tchauzinho, boa noite.